Vamos lá então, vamos lá. O exercício 21, ele está falando assim, uma carga elétrica Q igual a 1 microcoulomb de 0,5 gramas de massa colocada num campo elétrico uniforme de intensidade E sobe com aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Olha que exercício lindo. Até mandei beijinho para o exercício. Sendo G 10 metros por segundo ao quadrado, a aceleração da gravidade local, podemos afirmar que a intensidade do campo elétrico é de... E aí, as possibilidades. Olha que lindo. Esse exercício não é um exercício exatamente de equilíbrio. É um exercício de dinâmica de Newton, tá? Misturado com ideias de Coulomb, né? de força de Coulomb. Então, eu vou separar aqui alguns dados, vou desenhar esse contexto e a gente vai entender o que está rolando, ok? Qzinho vale 1 microcoulomb. A gente já viu isso aí, né? 1 microcoulomb a gente tem que transformar. Aí ele falou da massa do cara, que é 0,5 gramas. Se liga, tem que ser quilogramas, não pode ser gramas, também vai ter que transformar. Ele fala que o campo elétrico é uniforme, significa que qualquer ponto dele a intensidade é a mesma, né? Mas ele falou que sobe com uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. E ele fala também que o G vale 10 metros por segundo ao quadrado, ok? E aí ele pede o campo elétrico. Beleza. Vou voltar à tela aqui. Ele falou que existe uma partícula. Essa partícula está subindo para cima e tem uma aceleração. Vou colocar a aceleração, o vetorzinho fora dessa partícula, para a gente não confundir com os vetores que estarão relacionados na partícula de força. Então, ó, ele sobe com uma aceleração para cima, ok? E aí, o que a gente vai deduzir a partir daqui? Se ele sobe, significa que a força maior está para cima. Se ele estivesse descendo, a força maior estaria para baixo. Bem, para baixo, que força que a gente tem para baixo? Fala aí no áudio ou no chat. Força-peso, mandou bem aí, ó, tá vendo? Ó, duas com uma cajadada. Isso aí. A força-peso é a força que empurra os objetos ou puxa os objetos para baixo. Professor, que o senhor é mentiroso, porque a força gravitacional não. Força gravitacional a gente considera de dois corpos de massa grande, um em relação ao outro. Quando a gente tem um corpo muito grande, tipo Terra, e muito pequeno, tipo objetos, eu, você, cachorro, papagaio, periquito, ovelha, bode, jumento e galinha, né? A gente tem que é a força-peso. Por quê? Porque a massa desses objetos é insignificante perto da Terra. Então, basicamente, elas caem atuando somente a aceleração da gravidade. Essa força-peso tem, inclusive, uma fórmula. Vetor de peso, o módulo dele é massa vezes gravidade. Aceleração da gravidade, né? Então, esse vetorzinho de peso é esse. Para esse cara estar subindo com uma aceleração qualquer, não pode ter só força-peso. Vai ter que ter uma segunda força, então, e tem que ser para cima para poder ganhar aceleração para cima. Esse cara, então, vai ser a força elétrica, já que está relacionando para a gente. Está relacionando aí para a gente o exercício com cargas e com gravidade, né? Então a gente já sabe que vai ter essas duas relações. Elas estão em equilíbrio? Então não. Então não posso dizer que a força elétrica é igual à força-peso. Mas como são vetores de sentidos opostos, a segunda lei de Newton para mim fala o seguinte, que a força resultante sobre o corpo é quem? É o produto da massa vezes a aceleração que esse corpo adquire, certo? Então já estou matando uma charada. Vetores de sentidos opostos, quer dizer, um para baixo, outro para cima, subtraem. Então eu sei que a força elétrica menos a peso vai ser igual a massa vezes a aceleração. Pronto, ó. Já deduzi como vai funcionar isso aqui. Ok? Força elétrica. Eu consigo a partir de qual expressão? Bem, eu não tenho a carga que está gerando o campo, mas eu tenho a carga de prova que está movimentando, que é essa bolinha aqui. Beleza? Esse objeto. Logo, campo não é força elétrica sobre carga?
Não é isso? Eu posso aqui multiplicar cruzado isolando a força e descobrir a expressão de força elétrica para ela. Ó. Força elétrica vezes 1, força elétrica. Campo vezes carga, campo vezes carga. Ok? Então vou usar essa expressão para força e essa expressão para peso. Campo vezes Qzinho é a força elétrica, subtraído por peso, que é massa vezes gravidade. Isso tudo igual a massa vezes aceleração. A gente acabou de abrir a equação para poder resolver. Agora, antes de substituir, a gente vai verificar as unidades de medida. Vamos verificar, ó. Aqui não pode ser microcoulombs, então 1 vezes 10 a menos 6 coulombs. Aqui não pode ser gramas, tem que ser quilogramas. Aí fica aquele negócio, né? 1 quilograma equivale a 1000 gramas. Que coisa você já sabe. Aí depois você tem assim, 0,5 gramas equivale a X. Vou ir direto ao ponto. Já vou dizer quanto que é. Isso aqui vai dar 0,5 vezes 10 a menos 3 quilogramas. Menos 3 é porque é dividido por 1000, né? Você vai deduzir que isso aqui vai acabar gerando uma divisão por 1000. Então vou deixar esse cara desse jeito. Aqui não precisa e aqui também não precisa. Então esses dois caras já estão convertidos. Agora a gente vai jogar na equação para descobrir o campo. Campo igual. Lembrando que é o campo que a gente está indo atrás, hein? Campo igual. Qzinho. 1 vezes 10 a menos 6. Menos massa 0,5 vezes 10 a menos 3. Multiplicado pela gravidade, que é 10. Igual. A massa aqui, 0,5 vezes 10 a menos 3. Vezes a aceleração, que era 2. Ok? Aí o campo, vezes 1 vezes 10 a menos 6, fica aqui. Vamos resolver essa expressão. 0,5 vezes 10 vai dar 5. 10 a menos 3. Igual, aqui 2 vezes 0,5, 1 vezes 10 a menos 3. Esses dois caras aqui, ó, não tem incógnita. Esse cara tem, né? Então eu vou trabalhar esses caras. Está subtraindo, eu vou passar para o outro lado, ele vai somando. Ele vai assim, então, ó. Aqui fica 1 vezes 10 a menos 6 vezes E, que é esse conjunto, igual. Esse cara vai repetir. E quem está subtraindo passa somando. 5 vezes 10 a menos 3. Como é que a gente resolve soma com notação científica? A regra é que eles estejam na mesma notação científica. Porque se eles estiverem na mesma notação científica, a gente pode somar os números na frente e repetir a notação científica. Então fica 1 vezes 10 a menos 6 aqui, que não mudou. E aí aqui, 1 mais 5, 6. Por que eu fiz isso? Porque as notações científicas são iguais. Menos 3 e menos 3. Então eu vou repetir aqui, ó, 10 a menos 3. Agora, quem está multiplicando passa dividindo. Fica 6 vezes 10 a menos 3, dividido por 1 vezes 10 a menos 6. 6 dividido por 1, 6. 10 a menos 3 aqui. Só que esse cara aqui está subtraindo e está no denominador. Vou passar lá para cima, ele inverte o sinal. Ele vai somando 6. Passei para trabalhar aqui em cima com 3. Então, mais 6. Menos 3 mais 6, 3. Então, campo elétrico vai ser 6 vezes 10 elevado a 3 newtons por coulomb, que é a unidade de medida de campo elétrico. Eu não lembro se é múltipla escolha. Deixa eu dar uma olhadinha se é múltipla escolha. É múltipla escolha. Vamos dar uma olhadinha quem seria esse cara? Quem seria esse caboclinho na fila do pão? Vamos ver ele aí. Deixa eu colocar na tela. Vamos dar uma olhada. Ó, as opções estão todas sem notação científica. Como eu tenho 6 vezes 10 a 3, 10 a 3 é 1000. Então vou escrever ele agora sem notação científica, beleza? 10 a 3 é 1000, 6 vezes 1000, 6000. Então 6000 newtons por coulomb. Ok? Ele fez sem a notação científica. A resposta é a letra E.